Namastê, Gi! Eu sou a Gi e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para essa jornada de autoconhecimento, que são os kleshas. Klesha significa dor, sofrimento, aflição, veneno. Essa é a tradução literal da palavra klesha. Esses kleshas são o quê? Eles são uma sabedoria anciente que foram explicadas detalhadamente nos Yoga Sutras. Eles são a fonte de absolutamente todo sofrimento. Tudo vem deles. Toda dor, qualquer problema, qualquer trauma, qualquer coisa negativa que você imaginar nesse universo, a fonte são os kleshas. Então o que a gente tem que fazer? Acabar com a fonte e todos os problemas acabam, certo? Só que para a gente conseguir fazer isso, primeiro a gente tem que conseguir reconhecer, saber qual é a fonte de todos esses problemas. Por isso que eu quero dividir essa informação aqui com vocês hoje. A gente entendendo qual é o problema, aí sim a gente pode começar a trabalhar nele e conseguir erradicar, arrancar ele pela raiz, certo? O homem moderno muitas vezes acha que os problemas eles vêm do mundo físico, certo? Que os problemas são questões de condição, se você tem uma condição melhor ou pior, ou aquilo ou isso, os problemas surgem daí. Porém, os problemas vêm de um lugar muito mais profundo, eles vêm do nosso inconsciente. A fonte deles, a raiz, vem dali. E então, eventualmente, eles manifestam, sim, no plano físico. Mas a raiz dos problemas não está nesse mundo, tá? Aqui, ó. As pessoas acham que os problemas vêm de muitas fontes, certo? Às vezes, quando você tem problemas, você pensa, tem essa questão e aquela e todos esses problemas acontecendo, parece que são milhares de coisas diferentes, então parece muito difícil acreditar que é possível erradicar todos eles. Porém, na verdade, a fonte de todos os problemas são 5, apenas 5. Desses 5, qualquer outro problema surge. A primeira vez que eu ouvi isso eu pensei, não é possível que são só 5, é tanta coisa errada com esse mundo, mas são só 5 sim. Não são milhares de problemas para a gente resolver, são 5. 5 grandes, porém resolvíveis, possíveis. Aqui a gente vai falar primeiro sobre o que eles são e depois como eliminar cada um deles, certo? Avidya, Asmita, Raga, Dvesha e Abhinivesha. O que são eles um por um? Vamos lá, a gente vai começar falando então sobre a Vidya. A Vidya é o primeiro dos kleshas. Ele é o que abastece todos os outros. Então, os kleshas, eles têm uma ordem regressiva. Um depende do outro. É porque existe a Vidya que existe Asmita, é porque existe Asmita que existe Raga, é porque existe Raga que existe Dvesha, é porque existe Dvesha que existe Abhinivesha. Então, a gente conseguindo trabalhar e erradicar a Asmita abre o caminho e a facilidade e a possibilidade de então a gente terminar o outro e o outro e o outro e o outro. Porém os kleshas, eles têm esse detalhe, não tem como a gente pegar e falar, eu acho que vai ser mais fácil eu começar por esse aqui, terminar com ele, depois o outro. Não, nesse caso é impossível. Como um abastece o outro, eles são interconectados, o único jeito de terminar com os kleshas é a gente começar pelo primeiro e então, partindo para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto, eles têm uma ordem específica para ser trabalhados. Não tem como trabalhar eles numa ordem diferente dessa. Vamos começar com a primeira então, a Vidya, a ignorância. Ignorância, qualquer tipo de ignorância? Não, uma ignorância muito específica. A ignorância sobre você mesmo. A ignorância sobre o seu eu verdadeiro. Sobre exatamente quem você é. Não o seu ego, não os seus sentimentos, não as suas emoções, não esse personagem que você criou, não o seu nome, a sua essência, a sua natureza, não o seu corpo, exatamente você. A gente está tão condicionado, está tão acostumado a se identificar com o que não é realmente a gente, que a gente às vezes até acha que a gente é o que não é. E essa percepção errônea é essa ignorância. É sobre essa ignorância que a Vidya fala. Essa ignorância que é a ignorância sobre nós mesmos, sobre o nosso eu. É uma ignorância que confunde
o eterno, o puro, o supremo, a consciência na sua mais pura forma, com outras percepções, com coisas desse mundo, com o mortal, com o corpo, com qualquer outra coisa que não seja a verdade. Essa percepção errônea de nós mesmos é a fonte que abastece todos os sofrimentos que existem no mundo. Se a gente conseguisse entender exatamente quem a gente é, conseguisse identificar a nossa consciência verdadeira, automaticamente os outros problemas se dissolveriam. A gente está tão adaptado, a gente vive as nossas vidas de uma forma que a gente nem sequer nota essa identificação errônea. E por isso que é tão difícil da gente terminar com ela, da gente identificar exatamente a nossa essência, de a gente conseguir notar exatamente o que está acontecendo, porque a gente está condicionado, porque a gente nem nota, a gente nem percebe, a sociedade funciona de um jeito no momento que a gente leva a vida sem nem perceber esse erro, essa associação. Por isso é tão difícil a gente notar, a gente vencer ela. Mas isso é um problema que os seres humanos vêm tendo há milhares de anos. Talvez nesse momento a gente tenha deixado ele ainda mais profundo com a quantidade de tecnologia, que sim, tecnologia é uma coisa positiva, mas ela tem também seus lados negativos, né? Então, muitas das facilidades que a gente tem hoje talvez acabem atrapalhando um pouquinho até mais para a gente ter essa percepção verdadeira e exata de quem a gente é. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, é essa percepção errônea de você mesmo que causa toda a dualidade que tem no universo. É essa percepção que causa o mundo das formas e dos nomes, que causa todas essas qualidades e todos esses detalhes. A dualidade nasce dessa ignorância, a ignorância sobre você mesmo. Num contexto cósmico, em Vedanta, essa ignorância é chamada de Maya. Maya, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, a ilusão, Maya. Num contexto individual, Maya nada mais é do que a vidya, a ignorância, que no Vedanta é chamado de Maya. Contexto cósmico, então, a ilusão. Maya e a vidya são a mesma coisa. É essa ignorância e o que ela causa, né? Essa ignorância que causa Prakriti, que é o universo manifestado. E tudo isso, então, que é o nosso primeiro klesha, abastece o segundo, que é asmita. O que é asmita? O sentimento de eu, o ego, a consciência de ego. Então, vindo de avidya, essa identificação errônea, porque você não sabe exatamente quem você é, você acaba achando que você é o seu ego. Você se identifica com o seu ego acha que ele é você e você acredita. O seu eu verdadeiro acaba se misturando com a mente, com o corpo, com as percepções, com os sentimentos, as emoções. Você acha que você é o seu intelecto, o seu ego. Isso que é asmita. Vou dar um exemplo. Quando você vê um avião vindo, você está aqui no aeroporto, assistindo lá, o avião está vindo. Quem está de fora, parece que o que está vindo é um avião. Mas na verdade aquele avião só vem porque tem um piloto dirigindo lá dentro, né? Pilotando lá dentro. Você, a sua consciência verdadeira, o seu eu verdadeiro, você é o piloto, tá? As suas emoções, os sentimentos, todo o resto, as suas percepções, o seu intelecto, a sua inteligência é o avião. Você é o piloto. E parece, às vezes é difícil entender que essas coisas são separadas. Por causa dessa percepção errônea,
fica tudo misturado, você acha que tudo isso é um só, mas não é. Você é o piloto, você não é o avião. Esse sentimento de separação que isso causa, isso faz com que você ache que você é separado das coisas, das outras pessoas, do planeta, de todo mundo. Isso causa um sentimento de separação, causa toda a dualidade. Pode haver níveis de identificações diferentes em Asmita. Por exemplo, uma pessoa no nível de evolução espiritual específico, ela se identifica com o corpo, ela acha que ela é o corpo dela. Uma pessoa, às vezes, um pouco mais avançada já, com o intelecto um pouco mais avançado, ela se identifica com as funções mais sutis da mente dela. Ela entende, eu não sou um corpo, mas se identifica com as funções mais avançadas da sua mente. Ela continua presa, achando que ela é a mente. Então, existem níveis diferentes dessa identificação com o ego. Porém, em todos eles, a pessoa está presa nessa ilusão. Falta a vidya, a ignorância, ser conquistada, ser entendida, tirar esse véu de avidya, né, da frente dos olhos para conseguir enxergar as coisas direitinho, e então logo se nota que não se é o ego e pode se remover também Asmita. Sempre se fala muito em quem está vendo e no que é visto no yoga. O que é visto só pode existir por causa de quem está vendo. Mas quem está vendo existe independente do que é visto. E ao mesmo tempo que essas duas coisas não podiam ser mais diferentes, elas são a mesma coisa. Por isso que às vezes é um pouquinho complicado de entender, porque é como se fosse uma grande brincadeira do universo tudo isso. É muito sutil, se precisa de muita reflexão para poder entender isso. E isso é uma coisa que não pode ser explicada. Eu posso explicar de 500 formas diferentes o que eu estou tentando dizer aqui para vocês, mas o único jeito de se entender é a realização pessoal do que o que isso quer dizer. Não é uma coisa que pode ser entendida com o seu intelecto. O intelecto faz parte da sua mente, a mente faz parte do seu corpo. Isso é algo que deve ser realizado pelo espírito, certo? Quem está vendo e o que está sendo visto. A mente, ela não reconhece o Atman. Ela acha que é ela que está no controle. Ela acha que ela é a natureza verdadeira. E o Atman, ele não reconhece a mente exatamente porque a mente é a ilusão. Ela não é real. E o seu eu verdadeiro é exatamente o que é real. É exatamente o fim de toda a ignorância, de tudo que não é real, de tudo que é ilusório. Então o seu eu verdadeiro, na verdade, nem reconhece a mente. Ali vive só a perfeição. Não é fonte de problemas. A fonte de problemas é a mente. A identificação com ela vai causando, todas essas questões que são a fonte de todos os sofrimentos do mundo. E com esses dois passos, o que vem? Vem Raga. E o que é Raga? Raga significa apego. E logo depois vem outra que eu acho que para explicar, é melhor explicar as duas juntas. Então, Avidya, Asmita, Raga e Dvesha. Dvesha é repulsão. Raga e Dvesha, elas estão conectadas. Elas é um balanço, uma vai dependendo da outra para existir. Por isso que é interessante explicar as duas juntas. Raga, o que é? É o apego, né? Que, vocês sabem, é um grande problema
da nossa sociedade, é um grande problema do ser humano. É esse apego por todos os tipos de coisa que vocês podem imaginar, vocês sabem bem do que eu estou falando. A mente, quando ela acha um objeto de prazer, ela quer que aquilo seja repetido, e de novo, e de novo, e de novo. A mente quer que aquele estímulo se repita, ela quer mais e mais e mais, ela fala, legal, de novo, de novo, de novo. Esse estímulo da mente para ter esse prazer repetido é o apego. Isso é raga, é o que deixa a gente presa aos desejos, deixa a gente presa a esse mundo. E doença é o contrário, doença é a aversão. A mesma coisa, a mente sente alguma coisa e ela não gosta. Isso eu não quero, isso eu não gosto. É a aversão, a repulsão às situações. O Swami Satyananda Saraswati dá um exemplo muito interessante sobre isso, que na verdade ele acha que raga e doença são uma moeda, são as duas faces da mesma moeda. Na verdade elas são duas expressões internas diferentes do apego. É porque você gosta muito de uma coisa que você não gosta da outra. Elas não são nem exatamente o contrário, elas são duas faces da mesma moeda. O gostar muito de algo depende de você não gostar de outra coisa. E assim por diante, certo? Uma coisa interessantíssima que é dita nos sutras é: uma vez que você tenha conseguido acabar com raga, que é o apego, doença vai mais fácil. Ainda assim é um problema, ainda assim tem que ser trabalhado, mas a partir do momento que você termina com raga, doença é removido facilmente. Então, ao mesmo tempo que elas são entrelaçadas, na hora de terminar com elas existe também esse entrelace que uma puxa a outra e leva aquilo embora. O apego e a repulsão. Agora eu me lembrei de uma história muito interessante que tem um deus indiano e existe esse veneno. Ele precisa terminar com esse veneno, que é esse problema que está acontecendo ali para todas aquelas pessoas. Ele corta a língua dele, a língua anda lá embaixo, pega o veneno, sobe de volta, volta para a boca dele a língua e ele nem engole, nem gospe. Só fica ali, pleno, com o veneno na boca. Qual é o significado disso? O significado, ele nem engole, nem gospe, nem se apega, nem tem a repulsão. Logo o veneno não faz nada para ele, está só ali neutro, está tudo tranquilo, porque ele não tem essas repulsões e esses quereres e esses problemas, esses apegos que prendem a gente a tantos problemas, a tantos sofrimentos, que geram tantas situações desagradáveis na nossa vida. Se a gente pudesse conseguir olhar para as coisas com um olhar de amor, veja bem, quando você se livra do apego, não significa que você para de amar ou de querer bem as coisas. Você simplesmente consegue amar elas sem querer prender elas, ter elas para você. É como amar uma nuvem. Você vê uma nuvem vindo e você diz: que linda essa nuvem, estou apaixonado por ela, eu quero ficar com ela para mim. Tem como? Não tem como, a nuvem vai passar, a nuvem vai embora. Só vai gerar sofrimento para você se você decidir que você quer segurar essa nuvem para você, que você não consegue mais viver sem essa nuvem. Agora, você pode olhar para essa nuvem e dizer: que linda, eu amo essa nuvem, olha ela indo, que maravilhosa. Lá vem outra, que maravilha. A gente tem como amar essa nuvem sem se apegar a ela, sem querer pegar o passarinho e botar na gaiola. A gente tem que amar o passarinho sem botar ele na gaiola. O fim do apego não significa o fim do amor, o fim da compaixão. Pelo contrário, o amor, a compaixão verdadeira não tem a ver com posse, com possessividade, né? A mesma coisa, a repulsão. O fim da repulsão não significa que você não vai ter cuidados com a sua saúde ou com a sua segurança. Significa simplesmente que você não fica preso às condições desse mundo de ilusão, certo? Se livrar de doença, da repulsão, significa se livrar do ódio, da raiva, do desgostar. O simples fato da gente desgostar de alguma coisa é um passo na direção errada.
Então a gente tem que começar a usar a autoobservação para a gente notar onde a gente toma esse tipo de atitude na nossa vida e devagarinho começar a transformar elas. Quando a gente nota que está tendo esse tipo de atitude, a gente fala, opa, peraí, não, eu não quero pensar assim, como eu quero pensar? E aplicar aquela nova atitude na nossa vida, certo? Aos poucos vai virando um hábito, tudo que é hábito depois de um tempo se faz nem sem perceber, certo? Se faz sem perceber, a gente nem nota que está fazendo. Fica muito mais fácil e é a forma certa fazer isso como? Se a gente começa por aqui, a gente termina com a ignorância, com a identificação do ego. Logo, essa situação, o puxar desse véu, abre uma clareza, uma iluminação do outro assunto de forma com que fica muito fácil a gente terminar com o apego e com a repulsão. E então sobra só Abhinivesha, medo da morte. Isso aí. O quinto é o medo da morte. Agora você pode dizer, sei lá, eu não tenho medo da morte. Quando eu li os sutras pela primeira vez, eu pensei isso. Não, mas eu não tenho medo da morte. Acontece que o medo da morte nem sempre é uma coisa consciente. Ele está enraizado no nosso inconsciente e muitas coisas que a gente faz são do nosso instinto. Muitas coisas que a gente faz instintivamente são fugindo desse medo da morte. Você vê um carro vindo, um acidente acontecendo, você corre. O que é isso? É a proteção de você mesmo que no fundo é o seu instinto, é a sua resposta ao medo da morte. Você quer continuar vivo, logo você age dessa forma, certo? É por isso que esse klesha é chamado de Swarasvahi. É uma força natural. Existe em todo mundo, dos animais às pessoas. Ela está lá no nosso subconsciente. Todos, mesmo as pessoas mais estudadas, os filósofos, todo mundo tem o desejo pela vida. Então o medo da morte é algo que está enraizado, que está no nosso instinto. As crianças, quando a gente nasce, quando a gente é pequenininho, a gente tem os kleshas no estado dormente. E eles vão desenvolvendo, vão aumentando no passar da vida. Você pode ver que chega numa hora na vida adulta onde é o pico desses sentimentos, o pico desses kleshas, o pico do medo da morte, por exemplo. No caso do medo da morte, quanto mais velho a gente vai ficando, ele aumenta, maior é esse klesha. Ele é causado pelo apego ao corpo. Porque a gente está apegado ao corpo, logo a gente tem medo da morte. Então, porque a gente tem uma ignorância sobre a nossa natureza verdadeira, a gente se identifica com o nosso ego. Logo, a gente fica tendo apegos e repulsões. Tudo isso leva ao apego ao corpo, logo ao medo da morte. Como então se livrar, terminar com os kleshas? Os kleshas eles existem em 4 estados: latente, atenuado, alternado e ativo. Como eu comentei antes sobre o medo da morte, quando a gente é criança, eles estão latentes, então vai partindo para atenuado e assim vai aumentando. A gente tem que fazer esse processo reverso, de pegar os kleshas de ativo ou de alternado, da onde você está, e ir reduzindo eles novamente para o estado latente. A forma, o jeito certo, a única maneira, na verdade, de você remover o klesha é primeiro você trazer ele para um estado latente. E então, por meio da meditação, você consegue destruir ele. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que começar a fazer um esforço consciente para perceber os kleshas na nossa vida e começar então a se esforçar para trabalhar eles, para diminuir eles. É fácil? Não. Precisa-se de esforço, precisa-se de dedicação para conseguir fazer isso. Porém, é um esforço, uma dedicação que você está colocando para terminar com
absolutamente todo o sofrimento que existe. Então, um pouquinho de dedicação, acho que era esperado a gente ter que colocar por uma coisa que soluciona absolutamente todos os problemas, todo o sofrimento. Os kleshas, eles estão tanto no inconsciente quanto no consciente. Então, essa parte consciente a gente consegue ir identificando na nossa vida e trabalhar. E essa parte inconsciente a gente consegue acessar por meio de concentração, observação e meditação. Por que eu comecei com observação e concentração? Nem todo mundo está num nível onde consegue meditar. Então, a gente começa com a concentração, para ir preparando a mente, para então conseguir realmente entrar no estado de meditação profunda, onde a gente consegue identificar melhor até a situação dos kleshas, trazer ele para um estado latente e então terminar com ele. Então, na meditação, a gente consegue notar melhor essas tendências acontecendo e consegue trabalhar melhor elas. Nos sutras é dito que mesmo os praticantes espirituais mais avançados têm que ter muito cuidado com os kleshas, porque às vezes você acha que você pegou ele, deixou ele atenuado e secou, terminou com ele, mas na verdade ele só está ali latente, mas ele ainda está ali na sua mente. E se ele está ali uma sementinha, essa semente ainda pode brotar, pode florescer inesperadamente. Por que é tão difícil reconhecer que essa semente está aí, mesmo para quem está num nível alto de espiritualidade? Porque faz parte da nossa natureza. Então é difícil, ele fica misturado nessa percepção, fica ali confundido. Nesse jogo de achando que é parte de você mesmo, ele fica escondidinho ali. Por isso tem que se ter um cuidado especial com as sementes dos kleshas para a gente conseguir secar elas, terminar com elas completamente, para ter certeza de que elas não voltem. Essa prática, ela só pode ser desenvolvida com conhecimento, com experiência própria. Não é algo que você consegue acessar com o seu intelecto. Eu posso explicar novamente, como eu disse antes, de 1000 maneiras. Não é algo que você consegue vencer lendo em livros ou entendendo intelectualmente. Você tem que ter o entendimento, essa experiência própria. Então você tem que chegar a esse entendimento sozinho, para você conseguir de fato trabalhar essas questões. Os kleshas, eles são a raiz do karma. Mais karma você produz, mais klesha você produz. Mais klesha você produz, mais karma você produz. Vai virando um círculo vicioso. Então, para você cortar, destruir esse ciclo, você tem que destruir os kleshas. Enquanto existir a raiz do karma, existe a ilusão. Enquanto existir a ilusão, isso é um obstáculo para a sua iluminação. E se isso é um obstáculo para a sua iluminação, logo você tem que terminar com isso. E como se termina com o karma? Terminando com os kleshas. E como se termina com os kleshas? Yoga. A prática inteira de yoga, o sistema inteiro de yoga, é o que prepara você para terminar completamente com os kleshas. E então você realmente consegue secar 100% a semente deles na meditação. E a única forma de chegar numa meditação profunda é primeiro, indo em todos os níveis do yoga que acontecem antes da meditação, para te preparar para você entrar em estado meditativo profundo e realmente então conseguir finalizar com os kleshas ali. Qual é a solução para todo o sofrimento do mundo? Yoga, meditação. E aqui, pessoal, que não vai faltar isso, esse conhecimento maravilhoso que os ancientes deixaram para nós, esse presente que a gente tem acesso ainda hoje, que é o yoga. A gente vai aprender muitas práticas maravilhosas e poder aprofundar nossas práticas meditativas para conseguir chegar na meditação real juntos, para que a gente possa trilhar um caminho maravilhoso em direção ao autoconhecimento. É isso que eu quero, que eu desejo para nós aqui. Espero que vocês venham junto nessa caminhada, que a gente possa
conseguir destruir esses kleshas por uma vez com todas e viver na felicidade verdadeira que é a nossa natureza, que não tem nenhum problema e que é livre de qualquer sofrimento. Beleza? Vejo vocês na próxima. Namastê, Di.